A paz do Senhor a todos vocês, meus queridos amigos, professores da EBD, Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos aqui para lecionar mais uma pré-aula. Que honra nós temos de sermos professores modernos. E nós vamos falar sobre um tema muito bom hoje, que vai falar sobre a evangelização real na era digital. É a lição de número 12. Já estamos chegando ao finalzinho de mais um trimestre abençoado, e nós devemos contabilizar tudo que Deus fez, tudo que Adonai fez em nosso meio. Talvez você não tenha conseguido ter um aluno na fé, conseguido ganhar uma alma. Querido, não se preocupe com isso. Deus irá trazê-la para você, Deus irá mandar pessoas, Deus irá instruir pessoas, e a cada dia nós fomos e veremos a graça de Deus em nosso meio. Quando nós lecionamos, quando nós nos preocupamos em cumprir o ID, o Espírito Santo se carrega do resto. Tem pessoas que estão me ligando e mandando scrap e dizendo: eu consegui ser pai na fé, eu consegui ser mãe na fé. É uma honra saber que nós estamos conseguindo ganhar almas para o Senhor, e através dessa lição nós vimos o quanto nós estávamos sendo falhos na atualidade. Quero iniciar mandando um grande abraço aos meus parceiros, colaboradores, que tem dado um like na nossa lição, que tem curtido o nosso canal, tem se espelhado. Muitas pessoas têm, a partir desse ano de 2016, têm colocado lições no ar e feito essa tecnologia chegar a outros lugares onde as pessoas não tinham como ouvir uma aula, assistir uma aula, e tinham diversas deficiências na área do que nós chamamos quesito teológico. Mas hoje, através da tecnologia, o que nós vamos falar hoje, nós veremos o quanto Deus está nos honrando através dessa área específica. Querido, quero mandar um abraço para o meu amigo Claudinei Batista, da Assembleia de Deus, lá em Taguaretinga, São Paulo, ao Júnior Silva, a Jairo Barros, ao pastor Jairo Barros. O pastor, fiquei maravilhado de saber que o senhor está conosco, lá do Rio de Janeiro, Carioca da Gema, a Niedli Patrick, a Zulmira Silva e ao Reinaldo Lima. Hoje nós vamos falar sobre a evangelização real na era digital. Leitura bíblica em classe está em Tito 2, capítulo 2, do 11 ao 15. Leia essa leitura, seja pausado na leitura para que os alunos entendam, para que eles assimilem a sua aula. Querido, é impossível ter uma boa aula sem antes estudar. É impossível você lecionar para um grupo de senhores, de senhoras, para jovens, sem antes que você entender o contexto de tudo que vai acontecer. Não seja relapso. Entenda, Deus te chamou para fazer missão. E missão é necessário muito estudo, ok? Nós vamos ler tópico a tópico e nós iremos parar os tópicos e explicar os tópicos. Entenda, Deus tem um chamado para você. E esse chamado é: você precisa entender missão, para que ela seja propagada através da sua vida na sala de aula. A introdução diz: o conhecimento produzido no último século é superior a tudo que foi escrito, descoberto ou inventado anteriormente. Isso não deve surpreender-nos, porque todo este avanço já estava previsto. Entretanto, a era da informação instantânea, apesar de suas facilidades, constituiu-se num grande desafio evangelístico. Em nenhum outro momento da história da igreja cristã, a pregação do evangelho viu-se às voltas com tanta concorrências e distrações. Tendo em vista a realidade da era da informação instantânea, é urgente mostrarmos a esta geração que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Precisamos nos preparar para evangelizar por intermédio das redes sociais. Ok, querido? Essa lição é de extrema importância. Eu não vou aqui desmerecer as outras lições, mas essa lição ela é atual do que nós estamos vivendo, principalmente quando se fala sobre era digital. Entenda, querido, nós professores estamos com uma grande missão: quebrar alguns protocolos nas igrejas mais antigas e principalmente na Assembleia de Deus. Quando se fala de tecnologia, a Assembleia de Deus ainda está defasada. E isso é o nosso dever, levá-los a entender o quanto uma aula com tecnologia é excelente. O quanto uma aula com a tecnologia, ela tem e surte um grande efeito na vida de quem vai à Escola Bíblica Dominical. Eu queria que você iniciasse essa introdução com Gênesis, o livro de Gênesis. Eu estou com a versão judaica. E a versão judaica, o livro de Gênesis 11, capítulo 11, versículo de número 6,
Diz o seguinte: Adonai disse: as pessoas estão unidas, todas possuem uma única língua, e veja o que elas estão começando a fazer. Nessa altura, nada lhes será impossível realizar. Querido, entenda, essa introdução você vai levar para a sua sala de aula, que a união humana, ela sempre nos trará um grande avanço. Ela sempre nos trará um grande avanço. Então esse fato, esse texto nos leva a meditarmos que o inimigo, ele tem se utilizado da ciência, ele tem se utilizado da tecnologia no processo de entretenimento tecnológico, que é o que nós vamos falar aqui hoje, mais que os próprios filhos de Adonai. Nós precisamos levar para a nossa sala que o avanço, ele sempre vai existir. Agora, nós cristãos é que precisamos entender se estamos usando de maneira correta ou se nós não temos base para usá-lo. É interessante que nós precisamos levar todos os nossos alunos a uma reflexão nesta aula sobre o conteúdo é errado ou somos nós que não sabemos utilizar o conteúdo. Essa é a pergunta que você vai iniciar essa introdução e você vai ouvir os seus alunos e questioná-los sobre como utilizar a internet, como utilizar os canais, os meios de comunicação tecnológica, que é o que nós chamamos de TI, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, para propagar a palavra de Deus. Querido, nós estamos em pleno século XXI e a igreja ela não tem se adaptado para que isso ocorra, para que isso aconteça. Essa introdução inicie com essa pergunta. O tópico de número 1, ele fala: pecadores digitais nas mãos de um Deus real. É até um tema, meus amigos que gostam, pastores que estão me acompanhando, dá um tema para pregação, é um tema excelente para um domingo à noite, principalmente para uma igreja voltada para jovem. Eu até vou falar sobre esse tema aqui na igreja. Pecadores, olha que tema magnífico, pecadores digitais nas mãos de um Deus real. O subtópico número 1 diz pecados em série. Nesse tópico você vai levar para a sua sala de aula o seguinte: as igrejas, na atualidade, elas ainda estão engateando quando o assunto é inclusão digital. Isso, querido, é verdade. Infelizmente, mas é verdade. A tecnologia ela não está sendo usada em benefício das estratégias de evangelização e discipulado. Nós não temos utilizado a tecnologia para isso. Na verdade, falta o quê? Quando nós falamos nesse quesito de tecnologia, faltam profissionais, isso é interessante você falar em aula, faltam capacitação desses profissionais. Acima de tudo, nós precisamos de profissionais que tenham uma inteligência para trabalhar essas ferramentas digitais para a evangelização. Ainda é muito pouco o processo de evangelização na área digital. Ah, pastor Elias, nós temos muita coisa e eu acho que está, querido, não está. Um vídeo ele surte e ele bomba, como diz os jovens por aí, na internet, em questão de minutos. E nós não conseguimos isso na atualidade. Nós precisamos entender que os poucos profissionais que nós conhecemos, que eu conheço, ele não tem apoio maciço da igreja. É interessante que a grande maioria dos líderes na atualidade, eles não acreditam ainda nesses novos recursos. E esses recursos, eles são de extrema importância para que a palavra seja pregada. Assim como nós tivemos uma fase negra há tempos atrás, onde a televisão era do diabo, nós estamos vendo algumas igrejas falarem e viverem esse mesmo jargão nesse tempo, querido. Entenda, nós estamos entregando ao inimigo o que deverá e o que deve ser a ferramenta mais potente nas mãos dos cristãos. O que? A internet. Nós ainda devemos discutir em sala e levar para a nossa sala que a mente vazia, ela é oficina para Satanás. Agora é a mente vazia. Essa mente que nós estamos tendo na atualidade, ela é uma mente diversificada. Ela é uma mente que precisa de algo novo todos os dias. Agora, o que você tem levado para a sua sala? O que você tem colocado para os seus alunos? Qual o recurso que você tem se utilizado da internet para que sua aula seja atrativa? Essa é a grande pergunta para você, professor. Não é para o seu aluno. Nós devemos encarar essa tecnologia ao nosso favor.
e trazer ao nosso favor tudo aquilo que contribui para que as pessoas conheçam Adonai. Ok, meu querido? No tópico de número 2, ele fala sobre rede de intrigas. E algo muito interessante para você levar para a sala de aula nesse tópico, que o pecado digital, ele é pecado como qualquer outro pecado. Por que eu estou falando isso, professor Elias? Entenda, querido. Nós precisamos entender que a graça, ela é a instituição do amor de Deus derramado sobre o pecador acusado pela lei. O pecador, ele só sabe que é pecado, nós discutimos há um tempo atrás sobre isso, porque a lei diz que é pecado. Então, a instituição do amor de Deus, ela foi derramada sobre o pecador, o mostrando o quanto ele ainda permanece no estado de pecado. Enquanto a lei no Antigo Testamento, nós vimos isso claramente quando nós estudamos o Antigo Testamento aqui, enquanto no Antigo Testamento a lei, o pecado, ele tinha que ser praticado, agora na graça, querido, ele é gerado no pensamento humano. Entenda, isso nos faz entender e nos leva a entender que os nossos pecados invisíveis, e você pode colocar isso na pregação, os nossos pecados invisíveis aos olhos humanos, eles ainda são visíveis aos olhos do grande Criador. Aos olhos de quem? Do Todo-Poderoso Adonai. Quer um texto sobre isso? Mateus 5, o versículo de número 27. Olha o que diz esse texto, Mateus 5, 27. Diz assim na minha versão judaica: vocês ouviram o que foi dito aos nossos pais? Não adultere. Mas eu lhes digo, o homem que até mesmo olhar para uma mulher desejando-a ardentemente, já cometeu adultério com ela no seu coração. Olha que interessante. Enquanto a lei, o homem precisava cair, a graça, o homem precisa apenas pensar. Jesus estava dando aos fariseus, a toda aquela classe que se dizia separado, uma nova versão de vida, uma nova versão e um novo evangelho, uma nova boa nova, onde ele mostrava ao pecador, onde ele mostrava aos separados que nós devemos estar separados em corpo, em alma e em espírito. Não adianta somente você falar, mas você não praticar. E isso deve ser colocado na sala de aula. O tópico de número 3, há algo fantástico que eu separei, que diz o e-mail fatal. Leia isso em sala de aula, fala assim, a fim de encobrir o pecado, Davi escreveu uma carta a Joabe, no qual arquitetava a morte de Urias. Nesse tópico, você vai colocar para a sua sala que, através da internet, nós podemos nos comunicar com o mundo quase instantaneamente. Querido, é tudo muito rápido. A internet nos fez e nos faz entender o quanto a tecnologia ela pode nos beneficiar. É tudo muito rápido quando nós falamos de internet. Nós temos aqui plataformas, mídias sociais, fóruns. Isso nos permite e nos leva pela primeira vez em todo esse sistema que nós estamos vivendo. Na história, nós vimos que um brasileiro ele pode discutir com um coreano em tempo real sobre qualquer acontecimento. É interessante que enquanto eu estou aqui lecionando, tem pessoas que estão na Angola, estão lá na África, estão nos Estados Unidos, estão na França, e em diversos outros lugares, plugados assistindo uma videoaula que nós não tínhamos há um tempo atrás. É interessante que, e eu quero parabenizar a Assembleia de Deus ao pastor José Wellington Bezerra, que lançou agora, pegou uma ferramenta moderníssima, que é o que nós chamamos no Face de 360, e em tempo real você consegue falar ao vivo, e está ao vivo, e as pessoas mandam um link de mensagem para você. Isso para um homem de idade como José Wellington Bezerra, querido, é algo fantástico no meio assembleiano. Nós precisamos levar aos nossos pastores essa mesma visão de um homem de quase 70 anos de idade. Nós precisamos levar aos nossos membros de que a internet ela é favorável a nós cristãos, quando nós a utilizamos como ferramenta para o Senhor. Querido, é o público que vai peneirar o que pode se tornar popular. É interessante que é o seu dever como cristão excluir ou guardar determinadas informações que alguém lhe confiou.
Se alguém te manda um e-mail, você pode guardá-lo ou você pode excluí-lo. E você pode gerar, somente entre você e essa pessoa, um estado de confiança. Eu recebo inúmeros e-mails de pessoas me contando problema, de pessoas me expondo a vida. Querido, eu excluo todos após responder. Eu leio todos, eu oro por todos. Todos os scripts que vocês me mandam, todos os e-mails que vocês me mandam, eu ajoelho e falo com Adonai, digo para Adonai: Senhor, tem de misericórdia. O Senhor pode socorrer nesse momento. O Senhor pode livrá-lo nesse momento. O Senhor pode confortá-lo. Eu não posso abraçá-lo agora como pastor, mas o Senhor, como dono e pai, o Senhor pode ir lá agora e transformar aquela vida que está me confessando algo que talvez para o pastor dele não teria coragem. Essa é a magnitude do que Deus está nos dando para, nessa modernidade, nós falarmos do seu amor. Quantos e-mails eu já recebi, quantas confissões de mulheres, quantas mulheres chorando, mandando e-mail, contando problemas de marido, e eu oro e mando respostas. Às vezes Deus nos usa em tempo real para conversar. Querido, nós precisamos entender, e você tem que entender, que de todas as coisas que você está praticando, Adonai vai te pedir conta. Todas as coisas, todos os e-mails que você recebe, aquilo que você tem viralizado, aquilo que você tem feito como chacota, ou aquilo que você tem colocado para que as pessoas vejam e sintam vontade de gerar polêmica, Adonai vai te pedir conta. De um simples e-mail, ou talvez de um simples ato que você está levando para que as pessoas não entendam esse tempo de internet, esse tempo real como ferramenta do Senhor, Adonai vai te pedir conta. Quer algo sobre isso? Ok? Hebreus 4, o versículo de número 13, há algo muito interessante para ser discutido em sala de aula. Olha o que diz esse texto de Hebreus 4, o versículo de número 13. Diz assim: nenhuma criatura está encoberta aos olhos de Deus. Tudo está patente e exposto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Será que tudo que você tem feito através do seu WhatsApp tem glorificado o Senhor? Será que tudo que você tem feito através dos seus e-mails tem glorificado Adonai? Será que as suas conversas particulares têm levado o Espírito Santo a ser engrandecido no seu corpo? Será que o que você tem planejado e que as pessoas não conseguem ver tem glorificado a Deus? Há um hino muito interessante que o Davi canta, que diz assim: quem é você longe do altar? O que Deus vai ver quando te sondar? Ele diz assim: quem é você além de um domingo, depois das luzes do discurso e da máscara? Quem é você quando ninguém mais te vê? É essa a tese que essa revista tem que trazer para os seus alunos. É essa a tese que essa revista tem que levar, de que Deus, ele continua sendo Deus quando você está no secreto. Quando você está no oculto, ele continua te vendo. E é essa experiência que você tem que viver com Deus, a ponto de você estar aqui agora e senti-lo aqui. De você estar sozinho, mas você dizer: eu estou sozinho humanamente, mas espiritualmente eu tenho alguém que está comigo todas as horas. Esse é o nosso amigo Espírito Santo, querido. E é sobre esse tema que nós temos que levar para a sala de aula, para que as pessoas nos sintam presentes em tempo real. Nós não estamos só, nós não vivemos só, nós somos comprados por um alto preço. E esse preço foi a cruz do Calvário. O tópico de número 2 da nossa lição, ele fala sobre consertando a rede para Cristo. Nesse tópico, você vai levar para a sala de aula algo que eu separei para você e de extrema importância. Você vai falar nesse tópico que o termo klesis, abaixo do nosso link, do nosso vídeo, eu vou postar, cole e copie, e você colhe esses termos em hebraico, em grego, e leve para a sua sala. O termo klesis significa chamado, convite, vocação. Ele nos faz entender o termo eklésia. Alguns pregadores dizem ekclesia, que é errado, é eklésia no original grego, que significa chamado para fora. Isso faz uma referência, ou está se referindo à atitude da igreja de não ficar nas quatro paredes. Olha que interessante.
Nós cristãos precisamos entender que não são os grandes templos que promovem o crescimento de um ministério. Aí eu vou fazer igreja para 10 mil pessoas e ela vai encher. Não, querido. Não são os grandes templos que promovem o crescimento de um grande ministério. Não. É a aceitação popular. Você, pastor que está me ouvindo, entenda. Você deve continuar visitando. Você deve continuar amando as suas ovelhas. Você deve continuar se preocupando. Você pode ter igreja para 10 mil membros, mas se você não tiver aceitação popular, ela vai continuar vazia. Quando o evangelho é aceito em meio às comunidades, logo surge aqui o que nós chamamos primeiros cultos domésticos. E a tendência é o quê? A tendência é que este culto logo tenha que ser transferido para um lugar maior. É assim que começa o evangelho. Existem 2 tópicos de extrema importância nesse tópico número 2 que você deve levar para a sua sala de aula. 2 tópicos interessantes nessa atualidade quando se fala de TI. O que é TI? É tecnologia da informação. Primeiro tópico, você precisa descobrir a forma de tornar-se um mecanismo digital de evangelização, ou seja, um viral nas redes sociais. Você precisa descobrir isso. Um grande exemplo disso, aquele vídeo Para Nossa Alegria, foi viral. Quantas pessoas conheceram uma música chamada Galho Seco através de um vídeo rápido? É isso que você deve levar para a sala de aula. Outro tópico interessante nesse subtópico é, número 2, promover inversões tecnológicas capazes de tornar as mídias digitais uma ferramenta efetiva na pregação da palavra de Deus. Esse subtópico aqui, isso aqui será a grande tendência para as igrejas, querido. Nós devemos promover o quê? As inversões tecnológicas. Nós devemos inverter o que nós estamos vendo de podridão na internet, de sexualidade na internet. Nós devemos inverter isso e tornar as mídias digitais uma ferramenta efetiva para a pregação do evangelho. De que maneira que eu consigo isso? Me incluindo na rede social. Agora, entenda, eu preciso me incluir como alguém sarado. Eu preciso me incluir como um verdadeiro cristão. Não adianta você entrar no seu computador e continuar vendo as porcarias que estão espalhadas pela internet. Você precisa ser santo quando você entrar na internet. Você precisa ter pensamentos cristãos quando você for postar algo. Você não deve concorrer com ninguém na internet, nem tampouco divulgar o seu nome. Quem precisa crescer é o Senhor. Nós precisamos diminuir na internet para que ele seja engrandecido, assim como na igreja. Ainda no tópico de número 2, o item 2 vai falar sobre mensagem. Anote aí para você levar para a sala de aula algo muito interessante, que você deve falar para a sua sala de aula e também pegar para você como professor. Olha, os blogueiros hoje, o que é blogueiro? São pessoas que formam blogs para que tenham um raciocínio rápido e tenham uma diversificação na internet e se expanda no que nós chamamos de TI. Os blogueiros hoje eles já conseguem ter maior credibilidade que muitos líderes que opinam apenas no ambiente eclesiástico, ignorando aqui os temas polêmicos ou as curiosidades populares e no ramo de entretenimento. Esses blogueiros na atualidade, eles são mais confiáveis e têm maior credibilidade do que os próprios pastores, querido. Entenda, as redes sociais, elas são potencialmente valiosas, elas são mais valiosas que as revistas semanais e que os jornais impressos. Olha que interessante. Você quer ver um exemplo disso? Eu estou aqui falando com você agora e você está me dando crédito e ouvindo a minha aula, e parte da minha aula você vai copiar e levar para a sua sala. Se eu coloco heresias aqui e você não presta atenção, você vai levar uma heresia para a sua sala de aula. Então entenda, você criou um link de confiança com a EBP em Foco. Você criou um link de confiança com o pastor Elias. Tem muitas coisas que eu falo aqui, e eu falo num linguajar muito popular, tirando o assunto teológico, que essa revista não precisa de teologia, ela precisa de prática. Nós estamos tendo teoria e precisamos de prática. Muita coisa que eu falo aqui, muitas coisas que eu falo aqui, você já copiou e já serviu de exemplo para a sua sala. Então entenda, eu aqui como ferramenta digital para você, tenho mais confiança que muitos pastores que você já ouviu na sua igreja. Olha que interessante.
Nós precisamos entender que a tecnologia, ela é uma realidade. E é interessante que os antigos costumes tradicionais e critérios teológicos da evangelização devem experimentar uma mudança revolucionária nesse tempo, querido. Devemos, nesse tempo agora, criar um sistema de planejamento digital e nós devemos experimentar novas ferramentas para o quê? Para a comunicação entre liderança e membresia. Querido, um outro dia eu chorei quando eu estava em casa, eu vi uma sala reunida assistindo o meu vídeo da EBP. E me mandaram esse link, eu ajoelhei na sala de casa e disse: Deus, como é bom ser instrumento do Senhor. Chega a me emocionar quando eu falo sobre isso. Como é bom ver as pessoas nos acessando e vendo a EBP como uma ferramenta que o Senhor levantou nesse tempo. Peço perdão, Senhor. É magnífico você ser instrumento de Deus. Você acha que as pessoas não têm te escutado, às vezes as pessoas não têm parado para ouvir sua aula, querido. Entenda, Deus te chamou para capacitar. E quem Deus chama, Deus jamais abandona. Às vezes zombam de você, às vezes não entendem o seu potencial e às vezes não entendem o que Deus tem para fazer na sua vida. Deus só dá visão ampla para quem realmente tem chamado. Entenda isso, querido. Entenda isso. O Espírito Santo está me conduzindo a te falar que você não é uma pequena pedra. Não é. Você é uma pedra grande, assim como o nome Pedro, que significa cascalho, foi na mão do Senhor. Entenda isso de uma vez por todas. Não é por um acaso que você está assistindo esse vídeo. Deus te chamou para sarar essa geração que está perdida pela internet. Deus te quer nesse tempo para facilitar a comunicação entre pastor e membro. Você não está me assistindo por um acaso. Deus te ama e quer fazer de você essa ponte entre o novo e o antigo, entre o antigo e o novo. Você é parte da atualidade da sua igreja, querido. Aleluia. Amém por isso. O tópico de número 3, ele fala sobre habilidade. Você tem que levar para a sua sala e você precisa entender, nesse tópico em específico, que, olha que interessante, eu coloquei aqui, a realidade do mercado de informações, que nós chamamos de TI, pode produzir aqui reflexões inquietantes. Por que pode produzir reflexões inquietantes? Existem especulações no mercado de hoje de que num futuro bem próximo, os formadores de opiniões, eles só terão influência se tiverem a capacidade de atrair milhares, de atrair talvez milhões de internautas. Olha que quando isso é profundo. Como consequência disso aqui, torna-se inevitável que nós questionarmos o valor real daquilo que costumamos tratar como missões urbanas. Torna-se inevitável nós questionarmos se a maneira que nós estamos fazendo missões no meio secular, no que nós chamamos de cidades grandes, está sendo viável. Será que já não passou da hora de nós colocarmos alguns telões com alguns flashes de cantores evangélicos, com alguns flashes de pregações rápidas e mensagens que chamem a atenção, assim como nós estamos vendo nas rádios, aquele pequeno minuto de reflexão que é os kardecistas que estão trazendo? E as pessoas falam e dizem: nossa, que mensagem linda, mexeu comigo. E está sendo arrastado por Kardec. Será que não é momento de nós mudarmos o foco da evangelização? Olha, é o nosso dever levar a nossas igrejas, a nossa igreja, um pensamento curado sobre o conceito de tecnologia. Nós, professores, temos esse privilégio e nós devemos levar, nós devemos entender que se nós estamos nos alimentando hoje de algo novo nessa atualidade, devemos isso ao grande avanço tecnológico. Vou te dar um exemplo disso aqui, querido. Eu estou aqui lecionando com o Ultrabook. Antigamente nós tínhamos um computador, algo grandão, depois veio um PC, algo pequenininho, depois nós tivemos o que nós chamamos de notebook, depois nós tivemos um tablet e hoje eu estou aqui com o Ultrabook, que tudo que você tem é na tela. Eu estou aqui clicando na tela e tudo que eu faço, revista está aqui na tela, as minhas lições estão na tela, as minhas pregações estão na tela e eu apenas clico na tela. Hoje você tem um notebook
que virou o tablet. Eu inverto ele aqui e tem um tablet. Eu uso como notebook. Isso é tecnologia e nós devemos usar em nosso favor. Querido, de uma vez por todas, quebra o paradigma. Quebra de uma vez por todas essa vontade que você tem de fazer as coisas e não faz porque você fala assim, o que vão pensar de mim? Quebre isso, querido. Nós precisamos desse conceito tecnológico em nossa sala de aula. Eu amo lecionar com tecnologia. Eu sou apaixonado, eu procuro tudo que há de novo para levar para a sala de aula, principalmente no conceito tecnológico. Eu não sei como alguns professores conseguem lecionar sem data show, sem slide, sem uma visão para que o aluno fixe. Entenda, 70% de uma aula com figuras e um data show, 70% das pessoas assimilam mais rápido. Olha, isso é magnífico. Em 100%, 70% vão adquirir conhecimento mais rápido. Só com data show, só com visões. Grava-se mais rápido, entende-se mais rápido. O intelecto, ele raciocina, ele vê uma figura e ele junta com aquilo que você falou. Aqui é tecnologia, querido. Você precisa aderir a isso na sua sala de aula. O tópico de número 3 fala sobre evangelho real para pescadores digitais. Olha que interessante. Fala sobre evangelização dos pescadores digitais. Nesse tópico, eu trouxe algo para você levar para a sala de aula, que as ferramentas digitais, elas podem contribuir positivamente e negativamente para um grande evangelismo. Por quê? Já parou para pensar sobre isso? Entenda. A era virtual, querido, ela levou as pessoas a serem negligentes com a sua vida. Grande parte das pessoas são negligentes hoje quando se fala sobre a era digital. A perder o amor pelo próximo, a perder a dignidade. Os jovens de hoje estão tão ligados nesse quesito tecnológico que eles perderam isso. Os jogos tiraram isso dos jovens. O Zap, o WhatsApp tirou isso das pessoas. Levou as pessoas a perderem o respeito por uma grande parte do que nós conhecemos de conceito aqui moral foi perdido. E grande parte dessas pessoas, elas se tornaram desfrutáveis através da tecnologia. As pessoas postam tantas coisas na internet que dá até vergonha. Não sei como um sujeito de caráter, de moral, consegue postar algo sobre isso. É isso que você deve levar para a sala de aula. Então, essa ferramenta digital, ela pode contribuir positivamente ou negativamente. Essa era virtual fez com que as pessoas ficassem assim. O mundo da correria e suas mensagens na atualidade, eles tiraram isso das pessoas. Agora nós, no mundo dessa correria, precisamos levar algo atrativo, rápido, de fácil conteúdo e, acima de tudo, querido, com palavras que reflitam a atualidade que nós estamos vivenciando. Se você posta um vídeo de 7 segundos ou de 10 segundos com algo que chame atenção, ele pode ganhar uma alma para o Senhor. Ele pode fazer com que essa alma não cometa o suicídio. Mais interessante, ele pode reconstituir uma família. Só depende de você. Isso deve ser falado na sala de aula. O tópico de número 2, ele fala sobre fator Eliseu. Então, fator Abacuque, no tópico número 1, e fator Eliseu. Nesse tópico, você vai levar para a sala de aula o seguinte: o fator imprescindível para uma excelente página ainda é a neutralidade em temas polêmicos. Por que eu estou falando isso, querido? Quando eu falo sobre isso, a neutralidade, isso aqui, eu não estou falando para você ser neutro no quesito evangélico, não. Eu estou falando para você entender que você deve ser neutro nos quesitos polêmicos. Sempre existirá 2 grupos quando você fala de polêmica. E o seu papel é ganhar almas e não promover discussões. Eu vejo inúmeras pessoas postando temas polêmicos na rede social e brigando e discutindo. Não é o seu papel. Você precisa entender que temas e debates em sua página devem ser de extrema relevância bíblica.
Entenda que Adonai, ele te chamou, querido, foi para promover a paz, não para incitar a guerra. Quer algo bíblico sobre isso? Colossenses. Há um texto muito bom para ser discutido em sala de aula. Colossenses 3, 15 e 16 diz assim, olha o que diz o texto. E que a Shalom, que significa a paz, procedente do Messias, seja quem tome as decisões de seu coração. Olha, porque vocês foram chamados para integrar o corpo indiviso do Messias e sejam agradecidos. O versículo 16 diz que a palavra do Messias viva em vocês com toda a sua riqueza, à medida que ensinam e aconselham uns aos outros com a sabedoria e cantam salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus no coração. Que a Shalom, então essa paz ela tem que estar com você em todo o tempo, não só no corpo, mas em espírito e principalmente na sua página. Quem abre a minha página no Facebook vai ver diversos temas polêmicos, mas gerando vida, não gerando discussão. Quem abre a minha página sempre vai ver algo para proclamar o Evangelho, não para destruí-lo. Eu quero mandar um grande abraço aqui aos meus amigos, pastores que me seguem e me mandam tema polêmico. Querida, eu nunca vou discutir em rede, discuto no particular, no privado, mas em rede não. Eu quero colaborar para o crescimento, não para que as pessoas enxerguem uma briga, enxerguem um duelo de pensamento. Não, de maneira nenhuma. Isso não é papel, não é o seu papel como pastor, não é o seu papel como professor, não é o seu papel como evangelista, nem tampouco como um servo de Deus. Isso você deve levar para a sala de aula. O tópico de número 3 fala sobre o fator Paulo. Nesse tópico, você vai levar para a sala de aula que a interação ela deve ser real com esse sistema. Por que eu estou falando isso? Você deve ter cuidado com o que você irá promover em sua página. Continuando o mesmo tópico. Seja, querido, e esteja sempre atualizado sobre os acontecimentos envolvendo todo mundo. O que o mundo está envolvido para que você entenda. Não se esqueça que existem pessoas que confiam em você. Nunca se esqueça que é o seu dever sempre viver a palavra e expor com base para todas as classes vigentes. Tem gente que quer discutir o tema e nunca ouviu falar do tema. Tem gente que posta coisa na página particular dele e ele nem sequer sabe do que se trata. Tem gente que fica polemizando o dízimo nas páginas, achando que vai ganhar alguém para Jesus. Querido, você não vai ganhar ninguém para Jesus polemizando dízimo. Polemizando calvinismo, arminianismo, você não vai ganhar ninguém para Jesus. Pelo contrário, você vai fazer com que as pessoas continuem iradas quando se fala sobre o Evangelho. É isso que você vai criar. Não tenha na sua página isso. Você deve ter interação com o que está acontecendo. E principalmente levar algo de Deus para que as pessoas entendam essa aula. Eu vou falar um tópico que me incomodou durante a semana. E vai incomodar muita gente durante esse mês, nesse trimestre. A separação de Fátima Bernardes e William Bonner. Muitas pessoas criaram chacota e criaram polêmica. Querido, é hora da igreja se reunir e dizer que Deus é capaz de restituir. Porque existem filhos ali que vão sofrer a agonia da separação. Só sabe o que é uma separação que já passou por ela. Então não polemize isso, pelo contrário, coloque na sua página dizendo: Deus é fiel para restituir. E o homem, ainda que ele esteja distante, Deus é capaz de juntar, porque o casamento ele é santo. Ele tem base bíblica e ele foi criado pelo próprio Adonai em Gênesis. Não polemize isso, querido. Não crie chacota com isso. Seja servo nessa hora. Isso é de extrema importância nessa aula. O tópico de número 4 fala sobre o fator Filipe. Nesse tópico, você vai levar para a sua sala algo muito de Deus que eu estava olhando aqui. Diga para a sua sala que o nosso conselho, o meu conselho a todos que se envolvem nesse conceito evangelístico pela rede social, ainda é o mesmo que Paulo deu a Timóteo. Qual foi, pastor Elias, o conselho que Paulo deu a Timóteo? Querido, nós como servos de Deus,
às vezes nos esquecemos que Paulo ele foi um homem à frente do seu tempo. Paulo foi um homem à frente de tudo que o evangelismo estava vivendo naquela época. Enquanto eles pensavam que o evangelismo era só para os judeus, Paulo foi pregar para os gentios. Estava à frente do seu tempo. Há um texto em 2 Timóteo 2, o versículo de número 15, ele diz assim, olha o que diz esse texto: faça tudo o que puder para se apresentar a Deus como alguém digno de aprovação, um trabalhador que não precisa se envergonhar, porque anda retamente na palavra da verdade. Esse é o meu conselho para você, querido. Esse é o meu conselho, o mesmo conselho que Paulo deu para Timóteo. Qual é o conselho? Detenha a verdade e não tenha base em doutrinas que foram criadas em grupos contrários à Bíblia. O que eu vejo de professor aí na rede social, e tenha cuidado com quem você assiste. Tenha cuidado. Tem tanta gente, tanto que eu assisto umas videoaulas que eu falo, Senhor, tenha misericórdia do aluno. Tape os ouvidos dele na hora que eu escutar uma videoaula dessa. Existem tantos homens sérios aí como Caramuru, Fábio Sagantin, o professor Jefferson, lá de Sorocaba, tantos outros homens de Deus aí, e tem gente escutando tanta heresia, levando para a sala de aula heresia. Cuidado, querido. Entenda que você tem que ser um exegeta nessa hora. Você tem que buscar a fundo o que o professor está falando. Você tem que ser um amante da Bíblia, assim como os bereanos eram. Mas nesse tempo agora, querido, é nesse tempo que você tem que ser um amante da Bíblia. Não é sair comendo qualquer coisa que estão te oferecendo na internet, não. Tenha cuidado com isso. Quero mandar um grande abraço para a Inê Corte. Ela sempre me questiona sobre diversos assuntos polêmicos. Aos meus amigos, Ronaldo Todd, que adquiriu agora um filho na fé. Ô querido, que bênção, fiquei feliz com ele, em saber que agora ele conseguiu ter filhos na fé. Aos meus filhos na fé que estão espalhados pelo Brasil, fora do Brasil, querido, você precisa analisar a vida dos homens de Deus. Cuidado com quem você convida para estar na escola bíblica. Cuidado com quem você convida para lecionar. Cuidado com quem você convida para palestrar e dar palavra na sua igreja. Principalmente, eu sempre falo aqui, aquele homem que te cobra, ele não é um homem de Deus, ele é um usurpador. Deus não chama ninguém para cobrar. Deus chama alguém para que de graça recebeu, também de graça dá. É isso que você leva para a sala de aula. Faça uma apologética cristã. Apologética cristã de alto nível, defenda com unhas e dentes. Só assim você terá a base para entrar e ser um excelente evangelista. Tenha em mente que o pecado ele pode ser digital, mas o nosso Deus ainda continua sendo real. Magnífico isso aqui. Quem falou isso? EBS, Elias Barbosa da Silva. A conclusão diz o seguinte: a evangelização pela internet tem como alvo alcançar os pecadores digitais. Levemos em conta ainda as pessoas que, sentindo-se desprezadas, refugiam-se nesse universo real e fantasioso. Elas também são alvo de mensagem evangélica. Há muito trabalho a ser feito, tanto no mundo real quanto no digital. Nossa missão consiste em falar de Cristo a todos, por todos os meios. Onde estiver um pecador, aí estaremos nós, real ou digitalmente, para anunciar que Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, cura as enfermidades e, em breve, virá buscar-nos. Aguardemos, pois, a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda, Deus te escolheu. E a Bíblia diz, o próprio Paulo diz, a quem escolheu também chamou. E quem chamou, predestinou. Você só é predestinado quando você entende que você aceitou Jesus e o que o seu rumo é o céu. Você só é predestinado quando você entende que alguém pagou um alto preço por você e que você foi conquistado por ele. O seu aluno só vai ser predestinado, você deve explicar isso para ele, quando ele entender que o chamado só termina quando nós estivermos com Jesus lá nas nuvens. Excelente aula para você e Ahem Shalom.